Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto, trazendo para vocês hoje nesse vídeo 3 ferramentas essenciais ou cláusulas essenciais para o contrato de honorários. Sobre isso que nós vamos falar. Se liga no vídeo, pessoal! Bem, meus amigos, um prazer estar aqui com vocês que já me conhecem, professor José Humberto, advogado, atuo na área empresarial para várias empresas, tenho bastante experiência, 20 anos de advocacia e vou trazer aqui no canal ferramentas para agregar valor e conhecimento para a sua advocacia. Nós vamos falar de várias dessas ferramentas, hoje falando um pouco sobre contratos de honorários. Professor José Humberto sempre firma as relações com os clientes através de um contrato de honorários. E aqui nesse vídeo vou trazer para vocês 3 cláusulas essenciais. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e os seus comentários. Eles são essenciais para que possamos trazer mais conteúdos de valor para a sua advocacia. Lembre, pessoal, a advocacia é um negócio. Uma sociedade de advogado ou um advogado que atua de forma autônoma são negócios que são firmados e devem ser formalizados através de um contrato de honorários. Mas afinal de contas, professor José Humberto, quais são essas 3 cláusulas essenciais para os contratos de honorários? Nós vamos começar com a primeira das cláusulas, que é essa que fala se o contrato sempre faça ele de forma por escrito. E por que o professor José Humberto está colocando isso aqui para vocês? Veja, é evidente que você aqui não está desconfiando do seu cliente, que o que é combinado, né, não sai caro, que o que é apalavrado ali tem valor, mas as relações advocatícias entre cliente e o advogado, a advogada, elas têm um tempo de duração muitas vezes longo. Os anos se passam, os processos eles são lentos, não têm celeridade e as pessoas esquecem. Realmente elas esquecem, ou mesmo falecem e já não estão aqui mais para tratar dessa questão, ou estão incapazes, não podem mais, né, ter condição legal para tratar daquela questão. Por isso que o contrato de honorários ele deve ser por escrito. Ele precisa trazer essa segurança para você. Ele precisa estar documentado. Isso é tão importante para você, advogado, quanto para o seu cliente. Isso traz segurança jurídica entre as partes. Essa cláusula, ou seja, essa formalização do contrato de forma escrita, ela pode ser feita com o cliente assinando ela presencialmente ou através de assinatura eletrônica. Isso mesmo, de assinatura eletrônica nos contratos eletrônicos, assinaturas eletrônicas, assina pelo celular, assina pelo e-mail, isso torna inclusive mais rápida, mais célere essa formalização. E é bom lembrar, pessoal, que essas ferramentas que o professor José Humberto está trazendo aqui para vocês, nós vamos trabalhar ainda mais lá no Advogando Direito. Isso mesmo, que o link está aqui para vocês. Se quer conhecer mais ferramentas para acelerar, para trazer ganhos, conhecimento e resultados na sua advocacia, vá lá no Advogando Direito, faça a sua inscrição, conheça o nosso conteúdo, que você terá realmente um crescimento significativo na advocacia. Mas voltando aqui, nós temos essa primeira parte, que é a formalização por escrito. E dando um exemplo muito simples, você pactua com o cliente um determinado percentual de êxito na sua demanda, seja 10, 20 ou 25%, e esse processo tem uma duração de mais de 5 anos, e na hora de receber esse valor, você precisa lembrar do seu cliente, né, para ele, para você também, que ali tinha uma cláusula de êxito, e que o êxito é de 20, ou de 10, ou de 15, ou de 25%, o cliente, naturalmente, ele vai lhe perguntar, mas qual que é o percentual de êxito? Você precisa ir até o seu contrato, certificar o percentual de êxito, mostrar para o seu cliente para fazer ali uma prestação de contas, um acerto de maneira bem clara e transparente. Isso é bom para ambas as partes. Se isso não tivesse acontecido, o cliente poderia questionar a você, mas por que você está me cobrando 20%? Por que não 10%? Ah, nós acordamos 20%. Ah, eu não lembro, não tem qualquer mensagem, documento, nada formalizado nesse sentido, sendo que o contrato de honorários, como prevê a ordem dos advogados, né, é o documento para que essa relação esteja mais transparente, legal, legítima entre as partes. Por isso que eu digo sempre para vocês, faça o contrato de honorários de forma escrita, assinada entre as partes. Faça de forma mais fácil, eletrônica, mas faça.
Não deixe essa relação apenas de forma verbal. E também, pessoal, jamais trabalhe com incertezas ou com falta de transparência para o cliente, como, olha, pode deixar que eu vou fazer esse trabalho aqui, depois a gente vê, depois nós resolvemos isso. Não faça dessa maneira, porque você não estará sendo profissional e não estará sendo transparente com o seu cliente. Vamos ver depois? Eu vejo aqui, depois eu resolvo com você. Não faça isso. Mesmo que seja amigo, parente, família, enfim, seja realmente transparente e previamente na relação e assine esse contrato para que vocês não tenham divergências, não fique um mal-estar e até mesmo gere problemas lá perante a ordem dos advogados, tá certo? Essa é a nossa primeira dica. Passando para vocês, a segunda dica é: objeto não foi claro. Meus amigos, o objeto do contrato ele tem que ser muito claro e dizendo exatamente para que você foi contratado. O cliente, é bom você saber disso. Ele não tem conhecimento jurídico em regra. Ele não atua no judiciário. Ele não sabe que o processo terá vários recursos, que o processo, depois de transitado em julgado, tem uma fase de cumprimento de sentença ou uma execução, ou que num processo de execução poderemos ter vários recursos, que o processo pode acabar numa audiência de conciliação, logo no início processual. Enfim, tem vários cenários que o cliente sequer conhece. Você que é o advogado, advogada, que tem esse conhecimento. Por isso que quando é contratado, quando existe ali uma contratação para um determinado serviço, que você seja claro no objeto. Coloque isso de forma expressa, escrito. E se você entender como necessário, também coloque o que não está incluído. Isso trará, como eu disse, transparência entre as partes. Vamos pegar um exemplo aqui? Você foi contratado numa ação para promover uma reparação de danos moral e material perante o juizado especial. Uma causa que está em torno de R$30 mil. Pois bem, lá no objeto, propositura de ação de reparação de danos materiais e morais em face de uma determinada parte, correto? Tá, mas e aí, o que mais? Até a sentença no juizado especial? Ou se também incluirá o recurso inominado perante o juizado especial? Ou se isso incluirá também eventual recurso para Tribunal Superior, como o Supremo Tribunal Federal? Pergunto isso para que você reflita e veja se o cliente poderá, na posição dele, dizer e questionar a você: olha, eu te contratei para essa demanda, mas eu quero que você recorra até onde for possível, porque eu estou indignado com essa causa. Tá, mas você foi contratado para qual serviço? Primeira instância, instância perante o juizado especial, ou também para um recurso inominado, para um tribunal superior? Veja como é importante. Nesses casos, o que você pode fazer? Você pode colocar claramente lá que você está sendo contratado para acompanhamento até a sentença de primeira instância ou perante o juizado especial, não incluindo a fase recursal. Pronto, deixou claro e transparente junto ao seu cliente. Mesmo porque alguns advogados trabalham com êxito, né? Chegou lá, não teve êxito. A chance de recurso é mínima, mas o cliente quer recorrer, havendo essa chance, você poderá sentar, negociar novamente com ele o custo para este recurso, já que com a chance mínima ainda, o trabalho ainda vai ser maior, imagino, né? Para conseguir buscar aí alternativas para mudar esse julgado. E se o cliente quiser que você faça também uma sustentação oral? Também está tudo incluído nesse serviço? Veja, uma sustentação oral, ela demanda de você uma preparação de memorial para que você vá até o tribunal, seja virtual ou presencial, para despachar com os desembargadores. Você ficará ali uma tarde inteira por conta disso, para poder ali conversar sobre o processo, mais a sessão de julgamento que vai demandar uma tarde ou até um dia por conta desse julgamento, fora a preparação para a sustentação, o convencimento ali das suas razões. Percebam que eu estou tratando aqui e mostrando para vocês que todo esse trabalho tem horas de trabalho, tem horas que demandam esse trabalho. Por isso, atenção pessoal, muito cuidado nisso, seja claro no objeto. Nós temos várias formas de colocar isso, ou seja, dizendo o que vai ser feito e dizendo também o que não está incluído. Tá, e a nossa última dica de hoje aqui nessas cláusulas essenciais
que tudo está presente lá no Advogando Direito, né? No nosso curso para vocês de ferramentas para os advogados. Nós temos, veja só, pessoal, aqui como uma terceira cláusula importante, a do pagamento. E aí ela realmente faz toda a diferença na advocacia. Porque um dos momentos mais importantes para a parte e para o advogado é a parte do pagamento. O cliente está pagando por um serviço que ele contratou ou até mesmo quando do recebimento do resultado processual. O advogado, ele recebe o valor pela contratação, honorários contratuais, mas também honorários de êxito lá no processo. Existem essas possibilidades, né? A própria Ordem dos Advogados nos permite fazer isso. O pagamento, ele deve ser claro, valor e a forma de pagamento. Então veja, se você foi contratado, por exemplo, para um processo de família e você vai cobrar o valor de 20 mil reais para fazer um divórcio de um determinado cliente e ele vai fazer o pagamento em 10 pagamentos de 2 mil reais. Então, acompanhamento do divórcio, lembre o objeto sendo claro, né? Acompanhamento somente do divórcio, não incluindo partilha, por exemplo. Em primeira e segunda instância somente, no valor de 10 mil reais, 20 mil reais, sendo em 20 parcelas de 2 mil reais, com a primeira no vencimento na data X e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Bem, não havendo pagamento, multa e juros, correto? Além de correção monetária, colocando um índice respectivo. Porque se o cliente não fizer o pagamento, você terá aí a possibilidade de cobrar juros, correção e multa, porque você conta com esses honorários na execução do seu trabalho. E você terá ali um documento, né, o contrato expresso por escrito, contrato de honorários, mas também terá o valor pactuado claramente, o objeto contratual e essa forma de pagamento. Por isso que o pagamento ele tem que ser muito claro com as penalidades respectivas e dando toda essa segurança para você, quanto a ter um contrato por escrito e ter um objeto muito claro nessa execução. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Peço para que vocês aí se compreenderam. Deixe seu like, deixe seu comentário, isso é muito importante. Você que atua aí na advocacia. E vá lá no Advogando Direito, conhecer um pouco dessas ferramentas para os advogados. São várias, né? Aquelas que não são trabalhadas na faculdade, na universidade, mas que têm muito valor para o business, para o negócio. Afinal de contas, a advocacia, ela é um negócio e precisa sim ser encarada, tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, pessoal!